Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, dando continuidade na segunda parte dos 14 erros imperdoáveis na aposentadoria, ou seja, na hora que você vai fazer o seu pedido para se aposentar em 2019. No primeiro vídeo, nós trouxemos para você os 7 primeiros erros que vocês devem se preocupar na hora de fazer o seu pedido da aposentadoria. Agora é a segunda parte, a parte final, com mais 7 vídeos. Ou seja, no primeiro você viu sobre contribuição em GPS, contribuições em atraso, e no caso aí a terceira, trabalho em mais de um lugar ao mesmo tempo, períodos especiais por insalubridade. Tem mais. Quinto erro, trabalho como autônomo. Sexto, trabalho sem registro em carteira. E o sétimo foi período especial rural antes de 1991. A partir de agora, você vai ficar sabendo dos últimos 7 para fechar a segunda parte do vídeo. Para começar, o 8º erro, período especial rural após o ano de 1991. Lembrando que se você tiver dúvida, é só deixar no comentário no nosso vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. E se quiser compartilhar, fique à vontade. Esses períodos são mais e muitos similares aos anteriores a 1991, inclusive para comprovação da atividade. A diferença é para esse período será necessário a indenização. Você vai ficar sabendo o que isso significa. A lei traz que antes de 1991 não é necessário ter contribuído ao INSS, mas após 1991, por isso, sempre analisamos com cautela e somente pedidos em que seja considerado esse período se o valor necessário da indenização no futuro compense o aumento de valor no benefício. Funciona assim: é feita toda a comprovação do período após 1991 e se for considerado como regime de economia familiar, o INSS faz um boleto pedindo que você pague os valores que deveriam ter sido pagos no passado. Na justiça, normalmente esse valor é descontado do que você vai receber no final da ação. Os principais cuidados que você deve ter, no caso, é tomar cuidado com os documentos necessários para a comprovação da atividade. São os mesmos indicados no período especial rural antes de 1991. Nono erro, tempo de serviço militar. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, pode ser acrescido no tempo de contribuição. Para contar esse tempo, você precisa apresentar o certificado de reservista ou certidão da junta militar. O que o INSS faz de errado nesses casos é não ter aí, no caso, informação do período de serviço militar sem a apresentação dos documentos segurados. Os principais cuidados que você deve tomar, no caso aí, necessário apresentar o certificado de reservista ou certidão emitida pela junta. Documento possível para a comprovação desse período é simplesmente o seu certificado de reservista ou a certidão da junta militar. Erro número 10. Período trabalhado em regime próprio. Período não especial. Existe a possibilidade de usar o período trabalhado em regime próprio na contagem do INSS. É importante ter a cautela. Se você utilizar esse período no INSS, não poderá usar o regime próprio. Por isso, é preciso analisar se vale a pena ou não usar essa opção. Observação: também é possível levar o período do INSS para o regime próprio, mas nesse caso estamos analisando o benefício do INSS, certo? Por isso, não vou falar dessa possibilidade. Para utilizar, você precisará de um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, que deve ser solicitada junto ao órgão competente do regime próprio. Contudo, esse período é concomitante a um período que já consta na Previdência Social.
o INSS não vai contar esse período em dobro. Caso o período no INSS esteja correto, não leve o período do regime próprio, porque ele não vai servir de nada. O que o INSS geralmente faz de errado nesses casos? Bom, o INSS não analisa esse período se não houver o documento de certidão de tempo de contribuição, o chamado CTC. Os principais cuidados a serem tomados são: é necessário que você, segurado, solicite o órgão competente, a CTC, para apresentar ao INSS no momento em que você vai requerer o seu benefício de aposentadoria. Esse tempo não será contado em dobro, não será considerado se houver períodos de atividade privada concomitante e não será considerado se houver sido utilizado em uma aposentadoria do regime próprio. E no caso tenham sido pago as contribuições, só será considerado mediante indenização, segundo o artigo 96 da Lei 8.213/1991. Documento possível para comprovação desse período é a certidão de comprovação emitida pelo órgão competente do regime próprio. Erro número 11. Tempo afastado no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Você acha que quando você está aposentado por invalidez, você aí no caso precisa ficar atento à idade para completar os 60 anos? Se você não se atentou até essa situação, fique ligado. Esse tempo que você utiliza no seu auxílio-doença ou na aposentadoria por invalidez é contado na hora de você se aposentar por idade. É isso mesmo. O tempo de auxílio-doença pode contar como tempo de contribuição se recebido entre os períodos de atividade. O INSS normalmente faz errado nesses casos. No caso aí, o INSS não reconhece o período em gozo do benefício por incapacidade, ou seja, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez como tempo de contribuição. Os principais cuidados a serem tomados são: se houver contribuição imediatamente após o término do pedido de auxílio-doença, é possível contar esse período para a sua aposentadoria. Não existindo a contribuição no mês posterior ao término do auxílio-doença, provavelmente o INSS não reconhecerá o período como tempo de contribuição. Então, assim que você receber a alta do INSS, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar avulso um mês do valor referente ao seu salário como contribuição. Para quê? Para você provar que você ficou junto no INSS recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez por um determinado período. Esse pagamento vai fazer, no caso, a comprovação desse tempo todo na hora de você se aposentar. Os documentos possíveis para a comprovação do período são: Guia da Previdência Social, comprovando que houve ao menos uma contribuição imediatamente após o término do auxílio-doença. CNS, informando que houve essa contribuição imediatamente após o término do benefício. Microfichas de recolhimento que podem ser solicitadas no INSS. 12º erro: trabalho fora do país. O tempo trabalhado fora do país pode ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria no Brasil, com base no artigo 638, no caso seguinte, a IN 77 de 2015. O que o INSS faz errado nesses casos? Bom, o INSS não tem conhecimento do trabalho realizado fora do país e não considera o tempo para ele calcular na hora do tempo de contribuição. Os cuidados que você deve tomar são: você deve ter os documentos probatórios do trabalho realizado fora do país. Para que o período seja considerado pelo INSS, deve existir um acordo internacional entre o Brasil e os países em que foram realizados os trabalhos. A lista de países com que o Brasil tem esse acordo pode ser encontrada no site do INSS, ok? Documentos possíveis para comprovação do período:
Para o reconhecimento desse período trabalhado no exterior, é necessário preencher o formulário para acordos internacionais. Esse documento está disponível no site do INSS, que será analisado pelo próprio INSS. Documentos que comprovem a atividade realizada no exterior, como contrato de trabalho, holerite, ficha de recebimento de empregos, entre outros. Ok? 13º erro. Trabalho na condição da pessoa com deficiência. Esse tipo de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência que exige tempo de contribuição menor que para as outras modalidades das aposentadorias. Isso depende do grau de deficiência do segurado, se é leve, moderada ou grave, que será identificado por uma perícia realizada no INSS. Para você ter esse direito, você como segurado deverá passar por a perícia para enquadramento da sua deficiência em leve, moderada ou grave. É importante apresentar documento aí no caso, perícia médica. Você vai ter que, no caso aí, levar laudos médicos para comprovar a sua doença. O que o INSS realmente faz de errado nesses casos? Bom, o INSS não costuma analisar isso sem o requerimento do segurado. Os principais cuidados que você deverá ter é a concessão desse benefício não é automática, ok? Ao fazer o requerimento de aposentadoria para a pessoa com deficiência, o INSS agendará uma perícia médica para verificar o grau da deficiência, se é leve, moderada ou grave. Os documentos possíveis para comprovação, você tem que apresentar, aí no caso, exames médicos, laudos médicos particulares que indicam a deficiência e também, se você tomar medicamentos, os medicamentos, ok? 14º erro e último. Doença que inviabiliza ou dificulta o trabalho. Por dar direito à concessão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença comum ou decorrente de acidente de trabalho, no caso da incapacidade parcial ou aposentadoria por invalidez, quando há incapacidade permanente. Para ter direito à concessão de algum desses benefícios, é importante que seja feito um pedido ao INSS por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria. A partir disso, será agendado para você uma perícia médica com o médico perito do INSS para que ele analise a sua condição, bem como os laudos e exames médicos realizados por especialistas particulares, a fim de verificar se você está totalmente ou temporariamente incapacitado para as atividades habituais, decidindo assim se existe direito ou não no benefício requerido. Não havendo a concessão imediata do benefício do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você tem duas opções para tentar alterar a decisão. Primeiro, o recurso administrativo. Após a ciência da não concessão do benefício, você segurado tem até 30 dias para apresentar um recurso administrativo de forma detalhada, informando os motivos pelos quais o órgão deve aceitar o seu pedido e conceder o benefício. A análise desse recurso compete à Junta de Recursos de Conselho de Recursos do INSS. Essa decisão pode demorar meses para sair e na grande maioria das vezes costuma ser negada. Mas não se preocupe, você ainda pode tentar requerer o seu benefício via meio judicial. Na ação judicial, somente após o resultado da perícia realizada no INSS, é possível ingressar com pedido na Justiça. Não havendo esse pedido inicial no INSS, a Justiça nem analisará o teu caso. Mas vamos lá. Tem aquela pegadinha que você já conhece. Primeiro, você faz a perícia. Negou, tenta recurso. Foi negado, aí sim, você entra na justiça. É importante que você saiba que não é necessário ter recurso administrativo para efetuar o ajuizamento na ação na justiça. Mas, em certos casos, a partir desse ano, alguns juízes vêm analisando essa situação de forma diferente. Tem certos casos que a pessoa recebe a alta e não tenta o meio judicial.
eles estão entendendo que a pessoa não está tentando uma esfera superior e em alguns casos eles podem achar que você está agindo de má fé. Por isso é indicado que você, ao receber a alta, entre com um recurso administrativo. Depois do recurso administrativo, você entra com a ação judicial. Ao entrar com a ação judicial, o juiz determinará que você novamente passe por uma perícia médica, só que dessa vez com o perito médico da própria justiça. O perito nomeado analisará novamente a situação do segurado, bem como os documentos e exames médicos fornecidos por este, emitindo ao final seu parecer sobre a concessão e não do benefício por incapacidade. Após isso, o juiz poderá ou não aceitar os motivos apresentados pelo perito, proferindo a sua sentença. Decisão proferida pelo juiz cabem recursos. O que o INSS normalmente faz nesse caso? O INSS não costuma analisar isso sem o requerimento do segurado. Os principais cuidados a serem tomados são: você só poderá conceder, o INSS só poderá conceder o auxílio-doença ou aposentadoria para você se for agendado junto ao INSS uma perícia para constatar a sua incapacidade, ok? Documentos possíveis para comprovação desse período. É importante apresentar na perícia seus laudos, exames particulares que indicam a incapacidade para o trabalho, cópia do CAT se for acidente de trabalho e mais. Se você tiver a receita médica, leve também. Próximos passos. Pronto. Nós falamos agora os detalhes importantes para o seu caso. São informações essenciais que você viu aí reunidas depois de 20 anos trabalhando especificamente no direito previdenciário. O advogado que esteve aí ajudando você nesse processo indica que você precisa primeiro se organizar, ok? Você não pode, em certos casos, fazer tudo sozinho. Você precisa, na maioria dos casos, procurar um advogado, porque se você for fazer tudo sozinho, você vai precisar, primeiro, simular opções da aposentadoria, depois ir atrás de toda a documentação para comprovar cada período, confira se a documentação está com os dados corretos, procure, aí no caso, protocolar sua aposentadoria no INSS, junte toda a documentação favorável, confira se o INSS analisou tudo corretamente, depois que sair o resultado da sua aposentadoria, confira se o INSS considerou os salários que pode realmente, aí no caso, te ajudar, se você realmente ganhava esses valores naquela época, para não dar nada de errado. Se tudo der certo com você, se você fizer sozinho, beleza. Se não der certo, você procura um advogado especialista no teu caso, para que você possa ter uma orientação e, nesse caso, juntar todas as provas para você tentar ou na esfera administrativa ou na esfera judicial, se você precisar nesses casos. Se você tiver ainda alguma dúvida, é só deixar um comentário no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ficar atento. O vídeo de hoje nós trouxemos a segunda parte dos 14 erros imperdoáveis que você não deve de jeito nenhum deixar passar para conseguir a sua aposentadoria em 2009, ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria.